cliente, ele foi na loja, foi num sábado, e ele foi fazer a compra de um iPhone. Ele foi comprar um iPhone, o iPhone estava de mostruário, era o último, estava riscado. E ele foi pedir um desconto para a vendedora falou comigo, eu peguei, liguei para cima, peguei um desconto autorizando a venda do iPhone, um 10% de desconto. Voltamos, autorizamos a venda, tudo bem. Aí no domingo, eu não trabalhava no domingo, estava uma pessoa cobrindo meu lugar, e aí me ligou porque o cliente foi lá e estava querendo devolver o iPhone, porque o iPhone estava com o sistema operacional Android. Opa! Aí eu falei, fala para esse cliente que segunda-feira ele fala comigo. Aí eu falei, beleza, segunda-feira. Aí cheguei segunda-feira, ele tava lá, todo de terno, né? E veio para fazer a troca. Eu peguei o iPhone, tava dando uma olhada no iPhone, e realmente tava com o sistema operacional Android. Só que o que foi interessante é que o iPhone estava riscado, e foi esse o motivo do desconto que eu concedi a ele. E não estava mais riscado o iPhone. Não. Então o que você imagina que aconteceu? Um milagre? Um milagre? Não é? Exatamente. Na verdade... É uma nova tecnologia do iPhone 13 com auto repair, que ele consegue fazer uma auto reparação com nanotecnologia. Igual o Homem de Ferro. Tá vendo? Só que não era um iPhone 13, na época era um iPhone 7 que aconteceu É um isso. Telestark, puta que pariu. Exatamente, tá vendo? Tony Stark já tava aí no meio, mas ninguém sabia. E aí esse rapaz, eu peguei e falei pra ele assim, olha, esse iPhone que o senhor tá trazendo não é o mesmo que eu te vendi. Dele, você tá falando que eu troquei? Ele queria colocar palavras na minha boca. Eu falei, não tô falando que o senhor trocou, estou falando que esse aparelho não é o mesmo que foi retirado da loja. Não, você tá falando que eu troquei. Eu falei, não, você não deixou ele com alguém, para alguém colocar, para alguém configurar para você, que poderia ter, por engano, trocado? Não deixei. Eu falei, então, eu consigo trocar para o senhor a partir do momento que o senhor me trazer o mesmo aparelho que eu trouxe. Então vou chamar a polícia. Eu falei, o senhor fica à vontade. Esse caso é com o Procon, mas se o senhor quiser chamar a polícia, fica à vontade. Ele foi, saiu da loja, ficou um tempo lá fora e voltou falando assim, o delegado tá aí na frente. Eu falei, caraca. O delegado? Caramba. Essa história de resiliência, porque Pode entrar, o tanto que eu fiquei puto que... Tá aí na frente. Quando eu preciso de alguma coisa... eu saio daqui pra ir lá na rua falar com o cara, quando eu preciso de alguma coisa, demora. Agora o cara conseguiu falar com o delegado, e o delegado veio no shopping, o cara deve saiu ser... lá da delegacia. Imagina só. Né? Exatamente. E aí ele falou, o delegado tá aí fora. Eu falei, então pede pra ele entrar, né? E aí ele saiu e não voltou mais. Beleza, pra mim tava resolvido. No outro dia ele retorna. Ele e a esposa sentaram novamente e falaram assim, eu vim aqui pra trocar. E a esposa dele falou assim, meu pai, ele é gerente da conta do Banco do Brasil, da empresa, e ele vai fazer o cancelamento do meu pagamento se você não trocar. Meu Deus. Aí eu peguei e falei pra ela, nossa, então pede pra ele fazer isso, por favor, já resolve o meu problema e o seu. Você cancela o pagamento, fica com o aparelho, não tem problema. Pronto, Tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. E aí, que beleza, hein? ele foi e me ameaçou de novo. Você não vai trocar? Eu falei, cara, enquanto você não trouxer o aparelho que eu te vendi, e você tá falando que eu troquei. Eu falei, não tô falando, só tô te falando que esse aparelho não é o mesmo. E eu tava com uma paciência de Jó naquele dia. E aí ele saiu da loja. E eis que aconteceu o que, se você tem um problema, você faz isso agora. Ele entrou no Reclame Aqui e postou. Quando você tem um cliente que está com um problema na loja e ele quer fazer qualquer coisa, enquanto não tem holofote nele, cara, a empresa não faz nada. Nada. Agora, colocou o holofote no cara, que é onde vai fazer a empresa perder dinheiro, porque vai ter uma exposição negativa, aí você tem que resolver assim. Ele postou no Reclame Aqui, em menos de 24 horas, a equipe do jurídico me ligou dando uma carcada em mim. Por quê? Porque estava exposição lá no Reclame Aqui. Então, toda vez que você tiver algum problema, que você precisar de resolução, não vá na loja, não ameace o gerente, não joga o telefone no chão, não jogue as coisas na frente da loja, entra no Reclame Aqui e faça sua reclamação. E aí, como finalizando essa história, quando o jurídico me ligou, me deu uma carcada, por que eu não troquei para o cliente em 72 horas, sendo que ia ser fora da política. E nem era o mesmo aparelho. E nem era o mesmo aparelho. Então eu peguei o telefone e falei com ela, se você me autorizar por e-mail escrito que eu posso trocar um aparelho que é um aparelho que não foi comprado com a gente, que o e-mail não é o mesmo, você resolve o meu problema e o problema do cliente. Ela, não, mas não é assim, então não pode trocar. Eu falei, então antes de você falar comigo dessa forma que você está falando, você vai e pergunta o que aconteceu. E aí, no final das contas, a gente descobriu que esse cara, ele é um estelionatário. Se você está escutando isso aí, você é um vigarista e não passou por mim. Ele passou em várias lojas, ele fazia isso. Ele ia comprar um aparelho, ele falava que trocava, ele ameaçava, jogava na rede social, porque ele sabe que esse é o caminho jurídico que levava, pressionava o gerente espanava, fazia a troca
e ele ficava com o aparelho de graça, porque ele precisava do cancelamento. Ele comprava um mockup, entregava e ficava com o aparelho. Então, isso é uma das coisas que, como gestor, você acaba recebendo isso. E para mim eu vejo que é muito bom porque eu pude trabalhar minha resiliência ali. Hoje em dia, essa história ficou gravada para mim e me ensinou muita coisa.